Buenos días a todas e a Bom todos. dia a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui na abertura deste segundo evento do nosso ciclo de oficinas em segurança alimentar e emergência climática, dois lados de um mesmo desafio para a saúde pública na América Latina. Meu nome é Federico Pérez, eu sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, e juntamente com as professoras Ana Laura Brandão, também pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública do Brasil, e Juliana Casimiro, professora do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a universidade que é a minha querida alma mater. Nós coordenamos este primeiro ciclo de oficinas. Este ciclo de oficinas é organizado pela Rede de Escolas de Saúde Pública da América Latina, a RES, como estratégia de construção conjunta de conhecimentos para o enfrentamento das diversas crises que foram evidenciadas no contexto da pandemia do Covid-19, um fenômeno que foi denominado sindemia, ou seja, um conjunto de processos interconectados que compartilham determinantes comuns e geram impactos amplificados e complementares sobre a saúde individual e coletiva. A primeira oficina, com o título de Panorama da Segurança Alimentar na América Latina, foi realizada no 27 de outubro último, e nesta oficina procuramos identificar os determinantes que levam milhares de pessoas da nossa região a passar por uma situação de insegurança alimentar, e no processo que certamente foi agravado pela pandemia da Covid-19. Para aqueles que não puderam participar da primeira oficina, o vídeo completo está gravado e disponibilizado no mesmo canal do YouTube, que é a TV RES AL, e nos próximos dias também vamos disponibilizar este vídeo da segunda oficina e também alguns outros vídeos com contribuições de vários especialistas acerca deste tema. Nesta segunda oficina, que vamos começar na tarde de hoje, com o título de Crise Climática na Sindemia da Covid-19, Desafios para a América Latina, vamos procurar apresentar alguns dos determinantes dos mais complexos problemas de saúde pública que estamos enfrentando, que são as mudanças climáticas, os seus determinantes e seus impactos sobre a saúde humana. Estamos escutando ainda ao redor do planeta os ecos da COP26, ou a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada no mês passado em Glasgow, na Escócia, na qual autoridades de diversos países celebraram os compromissos das nações com o que foi chamado de metas audaciosas para mitigar os impactos do clima mundial, enquanto especialistas e ativistas reagiram muito fortemente com receios frente à possibilidade real de que esses compromissos fossem de fato cumpridos. Essa oficina tem o objetivo de discutir as implicações da crise climática na saúde pública regional, com uma ênfase nos impactos vivenciados ao longo da pandemia da Covid-19, que retrata perfeitamente o conceito de sindemia. Nesta tarde, teremos a honra de receber como oradores Marcelo Corp, chefe da Unidade de Mudanças Climáticas e Determinantes Ambientais da Saúde, Mudanças Climáticas da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPS. Igualmente, nos honra contar com a participação qualificada no debate que segue de Gabriela Murillo, que é a diretora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Costa Rica, de Diana Rodrigues, promotora de saúde também na Costa Rica, e Ana Rosa Moreno, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional Autônoma do México. Eu coordeno esta sessão, informando a vocês que a participação de todos e todas é fundamental para que possamos ter um debate qualificado na tarde de hoje. Para isso, cada um de vocês pode nos enviar comentários, perguntas através do chat room do YouTube, e no momento do debate nós vamos passar as perguntas
perguntas e comentários aos palestrantes desta oficina. A ideia da organização de um ciclo de oficinas tem o sentido de continuidade e construção conjunta de saberes e práticas voltadas ao fortalecimento das capacidades formativas e investigativas de saúde pública na América Latina, e desde já agradecemos a todos pela participação neste programa estratégico que foi organizado pela Rede de Escolas de Saúde Pública da América Latina. E com isso, e sem mais delongas, ou comentários ou preâmbulos, eu passo a palavra a Marcelo Koch, da OPS, a quem, mais uma vez, eu agradeço imensamente por sua participação e por nos dar a sua visão estratégica sobre a crise climática na América Latina, sobretudo no contexto sindêmico e pós-COP26. Aproveito agradecendo também a OPS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é membro associado da nossa rede, pelo apoio fornecido à realização deste ciclo de oficinas. Muito obrigado. Marcelo tem a palavra. Muito obrigado. Érico, muito obrigado a você e muito obrigado pelo convite para poder apresentar a vocês e debater e ter uma discussão acerca de como seguir em frente, lidando com o tema de mudanças climáticas no contexto sindêmico da Covid-19. Eu acho que todos nos poderão se beneficiar, principalmente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista estratégico de cooperação internacional. Antes de começar, eu gostaria, se você puder me confirmar que a apresentação está sendo bem vista e que vocês estão me escutando bem para que eu possa continuar. Sim, nós estamos escutando muito bem. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado e bom dia mais uma vez a todos. Boa tarde, dependendo de onde estejam vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite de Frederico, como responsável pelas oficinas da Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública da América Latina. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar entendendo um pouco o que significa para nós este contínuo, antes de ver os temas específicos da interface existente entre o humano animal e o meio ambiente, que é exatamente o tema sindêmico que você mencionou, Frederico, no princípio da nossa oficina. Este contínuo contato e interações existentes entre pessoas, animais e seus produtos e entornos ambientais. A parte, por exemplo, alimentar, que você mencionou muito bem, a parte nutricional, na qual vocês já estão trabalhando conjuntamente, e o tema dos entornos ambientais, do meio ambiente. Como vocês podem ver na figura, para aqueles que não estão familiarizados, é uma situação bem complexa esta interface, porque não depende somente de um meio ambiente em particular ou de um animal especificamente, mas sim de uma interface que possa existir entre os serviços de saúde e o meio ambiente em geral, as viagens que as pessoas fazem, a fauna silvestre, o cuidado dos alimentos, a agricultura, os animais domésticos e etc. E como isso pode afetar, então, as famílias e as pessoas, em particular, numa determinada região. Ainda mais quando nós vemos o tema dos determinantes e determinações e determinantes ambientais e determinação social da saúde, no qual vemos que existem determinantes ambientais, ecológicos, que podem ter um impacto direto nesta interface humana-animal-ambiente, como de alguma forma pode ser o tema da mudança climática ou a perda de biodiversidade, a deterioração dos diversos serviços que os nossos ecossistemas nos oferecem ao mesmo tempo, tanto de forma direta como de forma indireta, ou seja, os determinantes sociais atuando diretamente nesta interface, também através dos determinantes ambientais, eles podem ter um impacto nesta interface que pode existir através de processos como a urbanização, que estamos vivendo sempre,
como sendo o continente mais urbanizado, a América Latina, o continente, a região mais urbanizada, sistemas políticos e econômicos que podem levar a essas mudanças na interface entre o humano, o ambiente e os animais, o crescimento da população de uma forma geral, as condições de emprego e também, por último, mas não menos importante, o tema da exclusão social. Isto pode afetar diretamente, porque o tema, por exemplo, da urbanização pode levar as famílias e comunidades a começarem a viver em áreas onde não deveriam viver, onde nós sabemos exatamente se essas interações que podem se desenrolar entre os ecossistemas podem levar diretamente ao crescimento da população e à deterioração ambiental, e ao mesmo tempo faz com que isso seja feito através de determinantes ambientais, como poderia ser a perda da biodiversidade como questão crucial e a deterioração dos serviços fornecidos pelos ecossistemas e o tema da mudança climática que será visto posteriormente. No tema das enfermidades, das doenças emergentes, uma delas foi o tema da Covid-19. Isso vem aumentando em sua frequência em nível mundial, como vocês podem ver no slide, vocês podem ver aqui no eixo no eixo horizontal, por exemplo, você tem toda a curva onde a frequência cada vez é maior e cada vez está afetando mais pessoas. Isso é visto no eixo horizontal, no eixo Y. Particularmente, que nós vemos no tema das ameaças à saúde associadas com a mudança climática nas Américas, como isso pode estar associado também aos tipos de surtos diferentes. Temos o tema da mudança climática na nossa região das Américas pode ter diferentes impactos relacionados ao clima. Alguns desses impactos são vistos especificamente na saúde e outros são indiretos na saúde, não são iguais em toda a região. Não é igual até mesmo dentro de um mesmo país e não afetam todas as comunidades igualmente. Isso é assim que, de uma parte, podemos ter ondas de calor e incêndios que podem estar causando realmente problemas seríssimos nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, a onda de incêndios que ocorreu na Califórnia, mas é um exemplo, mas isso afetou também o tema da Amazônia, o tema dos incêndios e o tema do calor na zona da América do Sul. Temos um tema de secas e insegurança de água e alimentos, como, por exemplo, na zona do Chaco, e nessa área, por exemplo, que abrange vários países, que sofreu nos últimos anos cada vez mais secas, como também vemos mudanças nos padrões das precipitações na zona do Caribe, onde nós vemos cada vez mais uma frequência e um padrão diferente dos furacões, e também o tema de surtos de doenças transmitidas por vetores, que não é que seja um tema novo, mas o que é novo aqui é que antes certos padrões e certas estacionalidades existentes, certas sazonalidades que existiam nesses surtos de doenças transmitidas por vetores, essas estações, essa característica de sazonalidade de surtos vem mudando exatamente em função da mudança dos padrões existentes nos climas e na precipitação, o regime de chuvas. Isso pode levar, por exemplo, a enfermidades transmitidas por águas, a poluição do ar, a poluição da água, e temos o tema também do aumento do nível do mar, que afeta principalmente as zonas costeiras da nossa região. O que significa tudo isso? Existem muitos diferentes temas que nós deveríamos debater. É extremamente complexo, como o Frederico mencionou, é extremamente complexo em função dos diferentes impactos que podem continuar existindo, ou a falta de modelos que sejam precisos e exatos para indicar aos especialistas com maior previsibilidade quando esses padrões vão ocorrer e o que é realmente um dos assuntos mais importantes, olhando a imprevisibilidade destes câmbios e dos padrões climáticos do meio ambiente, que nós vamos poder justamente analisar o momento atual. Que vai continuar afetando a biodiversidade, ecossistemas, o clima e também a saúde geral das pessoas, das quais todos, de alguma maneira, estamos sendo afetados
e alguns por condições de vulnerabilidade, situação geográfica onde moram, ou situação socioeconômica onde estão inseridos e assuntos culturais também, onde tiveram também um fator histórico que podem estar expostos a essas ameaças de maneiras diferentes e, nesse contexto, nós temos que ver também quais são as ações mais apropriadas que nós deveríamos considerar e levar para frente. Com relação aos modelos das doenças e emergentes no nível global, podem notar aqui, por exemplo, nesse manual que foi publicado em 2017 por Alan et al. Da Nature, onde estão os hotspots das doenças emergentes e, no específico caso da América Latina, temos as zonas fronteiras e também a zona do México e da América Central, como também a zona do Caribe. E, por si mesmo, é uma coisa que não espanta, mas, de qualquer maneira, nos causa preocupação como podemos atuar em relação a isso nos próximos anos. Portanto, a grande pergunta que nós temos nessa interface que existe entre o humano e o animal e o meio ambiente, que pode estar condicionado também por condições climáticas e como podemos, então, mudar esse fator para que o assunto, que é o problema de surtos, nesse problema específico através de vetores ou através de bactérias ou outros micro-organismos que não afetem a população, especialmente aquelas populações de maiores condições de vulnerabilidade. Um dos enfoques onde nós temos uma visão específica nos últimos anos, que o último Conselho Diretivo da Organização Pan-Americana da Saúde adotou uma resolução de política, é o foco de uma saúde, ou saúde única. Esse foco exige políticas e mecanismos de governança que sejam intersetoriais, interprogramáticos e interdisciplinares para promover e proteger ao mesmo tempo a saúde das pessoas, dos animais e o ambiente de maneira integrada. Temos que trabalhar conjuntamente na coordenação e na comunicação e na colaboração de todos os aspectos dos quais já mencionamos anteriormente, para que isso realmente seja uma saúde única. O assunto de mudança climática, que começou através do meio ambiente, afeta os ecossistemas ao nível dos animais, como também do ser humano, e afeta a biodiversidade e também, considerando isso como um enfoque de saúde única, é um enfoque no qual nós sugerimos que deveríamos levar adiante no arcabouço da mudança climática. Mas existem muitos desafios que nós temos que considerar e temos que saber com muita certeza possível como atuar e enfrentar para então permitir operacionalizar esse enfoque de uma maneira mais apropriada. Embora o enfoque de saúde única já exista há vários anos, é um enfoque que sempre teve um contexto relativamente acadêmico, do qual discutimos na academia, com diferentes critérios, variáveis, como levar isso adiante, mas não conseguimos até o momento operacionalizar de uma maneira que seja eficiente, eficaz e que possamos realmente dizer que estamos na maneira integrada. Os motivos e os desafios para isso, por ter mecanismos de governança inadequada nessa interface, que geralmente, tanto ao nível de governo nacional, subnacional, global ou local, nós trabalhamos nesses silos onde o ambiente humano e o animal estão sendo trabalhados separadamente, com prioridades e mecanismos diferentes. Então, portanto, existem limitações para esse trabalho intersetorial, que corresponde também a mecanismos de governança, mas também com profissionais que sejam educados e criados em sistemas de trabalho de uma maneira totalmente independente. Uma liderança fraca
com a falta de noção como podemos levar isso, integridade humana e animal e meio ambiente, e a ausência de políticas nacionais também, a mudança permanente de prioridades, onde geralmente nós temos um enfoque na nossa região nos assuntos que sempre chamamos de emergências ou crise, mas que realmente deveriam ser considerados de desenvolvimento, porque não podemos continuar permanentes nas emergências e crises, porque através das crises e emergências não vamos resolver os assuntos de desenvolvimento. Temos que ter, então, uma visão mais preventiva, uma visão a longo prazo, e não podemos continuar tendo uma visão de emergência, de crise, a curto prazo, onde tentamos fazer o passo a passo disso, mas não permitem levar adiante esses modelos mais integrantes, que também têm uma operacionalização diferente. Poucas carteiras completas, com exemplos concretos, que permitem aprender as lições e uma capacidade limitada também dos próprios organismos internacionais de apoiar os outros países. Ou seja, a política adotada pelos Estados-membros da Organização Pan-Americana da Saúde em setembro e outubro desse ano, de como operacionalizar o enfoque da saúde única, é através de fazer uma análise e mapeamento dos atores e processos, tanto integral na saúde humana, animal, vegetal e do meio ambiente, em contextos nacionais específicos que possam levar a esse fim. Estabelecer também mecanismos concretos, multidisciplinares e intersectoriais, multissetoriais, com base no consenso de governança de saúde única, com uma liderança forte, que não tem um enfoque apenas nos fatores técnicos, mas também os enfoques de como adaptar-se a um setor ao outro, como ter uma empatia entre os dois setores. Escutar uns aos outros, ter uma mesma linguagem que seja mais adequada entre os setores para, então, alcançar soluções. Ver como aumentar os aspectos multidisciplinares e intersetoriais de mecanismos e arcabouços existentes nos países, fomentar também atividades multissetoriais com base na análise de risco e que também que cubram toda uma avaliação, uma gestão e a comunicação dos riscos em geral na operação dos riscos, através do mecanismo de avaliação e comunicação. E, finalmente, não menos importante, nós temos duas áreas muito importantes, uma é no mundo atual da digitalização e como adotar soluções de saúde digital e ferramentas emergentes que permitem, então, levar isso adiante nas comunidades, especialmente nas comunidades que são mais deficientes de atenção, e nós deveríamos, então, ter diferenças, e a tecnologia vai permitir isso e fazer uma pesquisa das próximas capacidades. Quais são os próximos passos? Os nossos próximos passos, do ponto de vista dos determinantes ambientais, mudança climática e a saúde, e acho o guarda-chuva da Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, considerando os nossos documentos mencionados e adotados pelos Estados-membros da Agenda de Sustentabilidade para as Américas 2018-30 e o Plano Estratégico adotado pelos Estados-membros 2025 e alinhados totalmente com a Estratégia Mundial da Proteção da Saúde, sobre saúde, meio ambiente e mudança climática. Organizamos a Agenda para as Américas na saúde, meio ambiente, mudança climática 2021-2030, no qual temos aqui o link, vocês podem acessar diretamente para ver as publicações, tanto em inglês como em espanhol, e também no futuro em francês e português, onde vocês podem ver as linhas gerais que eu vou mostrar agora. Essa agenda, obviamente, tem base em 4 temas técnicos que são os quais a Agenda 2030 nos fornece o caminho e os passos para poder atuar. Nos dá os passos para atuar na mudança climática e saúde, na segurança química,
em relação à água, saneamento e higiene e na qualidade do ar e saúde. Mas o mais importante dessa agenda não é apenas ver essas mudanças climáticas e o que é necessário através de ações e estratégias que cruzem essas 4 áreas temáticas e que realmente sejam a que temos que adotar para finalmente poder fortalecer a área da saúde pública dos nossos países e poder, então, levar esse processo de mudança climática dentro do arcabouço disso, com surtos de doenças que vão seguir existindo, que nós vamos ter que conviver com elas, porque temos que atuar de uma maneira diferente. Como podemos, então, atuar de uma maneira diferente? Primeiro, temos que melhorar o desempenho dos programas, instituições de saúde pública ambiental, através do que é o arcabouço das funções essenciais da saúde pública ambiental, e proximamente estaremos publicando dentro do novo arcabouço das funções essenciais da saúde pública, publicada pela organização em dezembro do ano passado. Segundo, como foi estabelecido e adotado no assunto da mudança climática e saúde na COP26, há umas semanas atrás, comentamos o assunto da saúde que tem que ser sustentável e resiliente sob o ponto de vista medioambiental. A gente tem que ter um enfoque que toda a parte de infraestrutura, desenvolvimento humano e a força trabalhista dos serviços de saúde e sistema de saúde tenham a capacidade de infraestrutura, resiliência, para poder, então, dizer que são resilientes ao clima, resilientes ao ambiente, tanto ao serviço de saúde, como todo o sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de saúde tem uma responsabilidade em relação à sustentabilidade. Como podemos fazer com que o nosso sistema de saúde no nosso país possa reduzir sua pegada ambiental, pode reduzir a pegada de carbono, como também as pegadas da água e outras pegadas ambientais em relação aos resíduos hospitalários, os resíduos que são produzidos por outras indústrias. Ambos os assuntos são muito importantes, compromissos adquiridos com 11 países da nossa região já tem um compromisso voluntário no arcabouço da COP26. Esperamos que os 25 Estados-membros possam, então, participar desses compromissos através desse documento. E último, menos importante, como podemos promover que as cidades e comunidades sejam saudáveis, resilientes, sob o ponto de vista do meio ambiente. Que possamos incluir a dimensão ambiental em outros programas de saúde, como o de prevenção e controle de doenças, para dar um exemplo, por exemplo, ou também nos programas de doenças crônicas, inclui o assunto da qualidade do ar como 5º fator de risco e também, como já vimos, o tema da saúde sexual e reprodutora, no caso da mulher grávida, que pode estar totalmente afetada por exposição à poluição ambiental. E isso, como já foi mencionado, vai estar dentro do arcabouço do que é operar e implementar essa agenda no arcabouço de trabalho integrado para implementar a agenda no que são as funções essenciais da saúde pública ambiental, o que estaremos compartilhando com todos vocês nas próximas semanas, que estará publicado também por nós, onde vocês podem notar aqui na tela. Aqui no arcabouço integrado das políticas, vocês veem o acesso e a avaliação do desenvolvimento de políticas, vacinação de recursos e acesso a serviços, cada uma das funções essenciais onde a saúde pública ambiental deve atuar tanto no monitoramento, vigilância, pesquisa e gestão de conhecimento, política, legislação e marcos reguladores, participação e mobilização social no acesso a serviços resilientes e sustentáveis, como foi mencionado anteriormente, e participação direta nos fatores ambientais e uma abordagem aos determinantes sociais e o desenvolvimento de recursos humanos e uma gestão segura e sustentável de medicamentos e outras patologias para que possam ser levados de maneira mais ambientalmente sustentável e, finalmente, mas não menos importante, o assunto da financiamento.
finalmente no arcabouço desta rede latino-americana, e são as escolas de saúde pública e também os centros formadores de saúde pública. Isso é uma convocação para vocês mesmos, de como deveríamos formar as próximas gerações de profissionais e técnicos de saúde pública. As competências são chaves, são fundamentais. Essas competências não devem ser apenas competências técnicas, mas também, como se fez do ponto de vista histórico dos nossos países, onde geralmente o enfoque tem sido em competências técnicas. Nós devemos realmente enfatizar os conhecimentos, obviamente, mas não apenas isso. O tema dos conhecimentos técnicos também devemos enfocar a saber como resolver os problemas. Devemos ter habilidades analíticas, tanto quantitativas como qualitativas. Devemos saber trabalhar em equipes multidisciplinares, intersetoriais, com distintas linguagens, diferentes formas de analisar problemas e questões, a competência cultural para saber como chegar a diferentes populações, diferentes maneiras, em seu próprio contexto, num arcabouço dos direitos humanos e levar em consideração os aspectos de comunicação oral e escrita, e não menos importante, que é o tema da ética profissional. A ética e a moralidade são fundamentais, ou seja, a dignidade humana é um fator central na atuação que temos que fomentar nesta área. Temos 3 competências simultâneas: a competência técnica, a competência política e temos também a competência operacional. Devemos ser bons técnicos, mas também devemos saber como operar, como trabalhar em equipe, como podemos comunicar bem e como ter essas competências culturais e como sermos éticos na operacionalização das nossas organizações e com outros institutos e organizações também, e a competência política para saber como, quando e onde agir de uma maneira politicamente eficiente. Não é simples, mas é possível. E é assim que essa convocação à ação é uma responsabilidade compartilhada, e eu peço a todos vocês, todos e todas, que são as escolas formadoras de profissionais e técnicos de saúde pública, em particular da saúde pública ambiental, também como centros de formação na América Latina, que nos deem apoio e para que se unam a nós, para que possamos criar esta nova geração de profissionais técnicos e para que nos apoiem na implementação desta nova plataforma. Não é uma agenda da OPS como secretaria dos Estados-membros, mas sim uma agenda de todos, aceita por todos, nas quais todos temos que ter o nosso espaço, as nossas forças para agir e para que nós demos as mãos uns aos outros e para que possamos trabalhar em conjunto para abraçar esses desafios. E eu desejo a todos vocês na rede o maior sucesso possível, todo o êxito possível. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a você, Marcelo, por sua apresentação tão clara e incisiva. Certamente eu vou deixar o último para o nosso debate, porque isso está justamente no centro, no cerne das discussões das escolas e nos centros formadores de saúde pública. Então, eu gostaria de fazer agora alguns destaques breves da sua apresentação, que me chamou muita atenção. Primeiramente, eu gostaria de dizer que muitas vezes nós falamos em termos de complexidade. Nós damos a essa questão uma conotação um pouco adequada ou desnecessária. Estamos falando de complexidades de tudo, todos os fatores, mas as mudanças climáticas e o que você mencionou na sua apresentação certamente são os temas mais complexos que temos que enfrentar. Isso representa claramente o termo complexidade. E, obviamente, a sua apresentação colocou isso de forma muito clara. As respostas, nossas respostas, a partir dos setores de saúde e outros setores governamentais ou não estão à altura da complexidade do desafio. Ou seja, nós temos que mudar a cultura de resposta e enfrentamento a essas questões e deixar de adotar simplesmente uma postura reativa, de responder após a crise instalada ou após as emergências ocorridas. Temos que participar justamente da promoção e vigilância de situações saudáveis e controle de riscos, enfrentar processos
de deterioração ambiental e social relativas à questão da saúde. A nossa perspectiva é justamente evidenciar a saúde de uma forma clara. A sua apresentação colocou essas questões de maneira muito fácil de compreender, muito clara e objetiva. Eu gostei imensamente quando você falou dos 3 pontos que estão na lista de desafios que nós temos que enfrentar de forma geral a partir do setor de saúde, que é melhorar o desempenho dos programas em instituições de saúde pública, neste caso também da saúde ambiental, fortalecer os sistemas de saúde, que é algo que muitas das nossas instituições se esforçam para trabalhar cotidianamente, com diferentes níveis de sucesso, mas promover também continuamente a saúde e o aprimoramento da qualidade de vida das comunidades nas cidades saudáveis. Eu acho que a sua apresentação nos deixou muita vontade de comentar e debater depois e continuar, prosseguir o debate. E sem maiores preâmbulos, eu gostaria de dar a palavra agora a Gabriela Murillo e a Diana Rodrigues, que vão fazer os primeiros comentários acerca da sua apresentação. Primeiro, eu gostaria eu acho que Gabriela vai falar e depois Diana, e elas vão nos apresentar um panorama ou comentários acerca do panorama que Marcelo nos trouxe, apresentando uma perspectiva da sindemia a partir da promoção da saúde. Eu acho que isso fica muito bem e se encaixa muito bem na apresentação feita por Marcelo agora. Inclusive, como a crise climática nos impõe distintos desafios para assistência e promoção da saúde do ponto de vista individual e também coletivo. De sorte que eu agradeço muito a vocês todos, a Gabriela, a Diana especificamente, por suas contribuições e participação na nossa oficina. Eu gostaria de agradecer também e saudar a Escola de Saúde Pública da Universidade da Costa Rica, que é um membro muito ativo da rede de escolas de saúde pública da América Latina. Muito obrigada a ambas. Gabriela tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Frederico. Muito obrigada, Frederico, companheiros e companheiras, amigos e amigas. É um grande prazer ter escutado o Marcelo. Os desafios, eles nos deixou realmente uma tarefa hercúlea, realmente uma longa lista de compromissos, de ideias para que possamos debater. Eu acho que no nosso contexto temos a sorte de podermos considerar essas ideias que foram colocadas a partir do ponto de vista da OMS, para que possamos buscar as melhores maneiras de considerar essas implicações a partir da Escola de Saúde Pública. Eu agradeço pelo convite. Nós pensamos, e por isso convidamos a Diana Rodrigues, que é uma de nossas promotoras de saúde, exatamente para que nós possamos escutar uma visão de uma das profissionais formadas em promoção de saúde, que é uma cátedra que temos, e exatamente a nossa Escola de Saúde Pública, bem como na Universidade de Costa Rica em geral, o tema ambiental é um tópico extremamente importante, é um tópico que nós levamos em consideração na nossa abordagem, como o Marcelo mencionou, é considerado como um determinante, um condicionante fundamental e um influenciador importante e deve ser integrado à plataforma do que vai ser feito na saúde pública. E não é simplesmente algo que foi acrescentado por acaso, mas sim como algo que permanentemente deve merecer uma atenção contínua. As pessoas que são formadas na promoção da saúde, na área de bacharelado e licenciatura, têm alguns cursos, ou como nós chamamos aulas, como vocês chamam no Brasil, relativas aos determinantes e também à dimensão ambiental como algo muito importante. E, de fato, a Diana, apenas para terminar a apresentação que estou fazendo dela, a Diana e outras amigas e companheiras fizeram uma pesquisa muito importante com relação à linha de ação de promoção da saúde para que haja uma adaptação efetiva às mudanças climáticas, e com ela nós preparamos e nós vimos a importância deste tema. Eu dou a palavra então à Diana para que ela compartilhe conosco as suas ideias
E a Dayana vai falar a todos nós deste evento tão importante. E eu dou agora a palavra à Dayana para que ela converse conosco acerca da sua proposta de abordagem de promoção da saúde. Muito obrigada, Dayana. Boa tarde, muito obrigado pela introdução que foi feita pela Gabriela. É um prazer para mim compartilhar esse espaço com vocês. E o que eu pretendo fazer agora é colocar o tema de debate acerca dos desafios apresentados para a região no contexto de crise climática, que está envolvido neste tema da sindemia da Covid-19. Para começar, eu gostaria de destacar aqui que, ao longo da história, muitas explicações foram dadas para que possamos compreender situações de saúde as mais diversas. No slide aqui, eu tenho alguns pontos fundamentais, começando com a teoria microbiana, ou seja, a partir da qual existem transformações nas indagações das doenças e sua etiologia, e são exatamente estas indagações que nos conduziram à questão da causalidade, o modelo de causalidade onde o agente patógeno era determinado como causa fundamental de certas doenças. Então, isso levou a colocações, por exemplo, como a história natural das doenças, onde nós temos um conceito de doenças como entidades específicas, independentes das pessoas que caem doentes ou dos contextos nos quais essas enfermidades se desenvolvem. A corrente da epidemiologia surgiu especificamente em função do aumento das doenças, uma vez que essas explicações unicausais já não eram mais suficientes para explicar a situação de saúde de certas doenças não transmissíveis, já que isso tem a ver com circunstâncias específicas a pessoas e comunidades, ou seja, nós tivemos que abordar uma plataforma mais ampla, multicausal, ou seja, uma única causa não era suficiente e necessária para explicar um resultado em saúde, mas sim uma plataforma de multicausalidade. O tema das comorbidades do Covid-19 e de doenças não transmissíveis são usados na literatura para justificar e tipificar esta mudança também de enfoque pandêmico, do enfoque pandêmico ao enfoque sindêmico. Isso é parte da conceitualização da sindemia, esta interrelação entre duas doenças que estão interagindo, então faz com que os efeitos e danos sejam mais severos do que doenças individuais ou que estavam sendo analisadas individualmente sem a multicausalidade que foi colocada no jogo. A compreensão da situação de saúde de certas comunidades e certos indivíduos levou a uma mudança do termo de enfermidade, a conceitualização de sindemia. Nós mudamos justamente para problemas de saúde, situações de saúde, então isso abriu espaço para a consideração de questões de educação e questões étnicas e econômicas que estão interagindo. E, além disso, as possíveis abordagens relativas à questão da sindemia foram colocadas em jogo também, foram trazidas à baila. Outros elementos, nós temos aqui a crise climática, nós consideramos que essas sinergias entre problemas e situações de saúde estão ocorrendo em cenários onde cada vez mais se sentem os efeitos de uma crise climática aguda, que ampliou justamente a lacuna das desigualdades e também a intensificação de condições de vulnerabilidade de certos grupos sociais. Isso nos leva a vários enfoques que podem ser diretos, como, por exemplo, alterações do valor nutritivo dos alimentos e também indiretos, como a alteração de situações ambientais e sociais de certos ecossistemas, ou seja, existe uma pressão sobre serviços ecossistêmicos que levam a mudanças da qualidade de vida de certas comunidades, a migração ambiental em função das mudanças climáticas. Aqui nós vemos, por exemplo, desastres e recursos específicos, isso leva a mobilização de pessoas, lamentavelmente, isso nem sempre caracteriza condições sociais, higiênicas, sanitárias adequadas e exigidas para uma análise mais abrangente. Então, com o que nós vimos colocado até agora, por que falar de sindemia? Porque os problemas de saúde estão interagindo sobre populações específicas, e esta sinergia entre problemas e os seus determinantes faz com que os efeitos sejam cada vez mais severos, tenham um grau de complexidade cada vez maior e as soluções de mais difícil implementação. Estamos aqui, grupos sociais, de acordo
acordo com desigualdades que estão enraizados em estruturas sociais. E essas inequidades configuram o que nós falamos em recursos relacionados com a saúde. Então, alguns falam que a implicação mais importante desses vetores, como a sindemia, é justamente mencionar os determinantes. Portanto, o marco dos determinantes da saúde contribui e facilita para ver a interação entre diversos fatores. Aqui, eu não quero que vocês vejam a dinâmica nesse modelo, porque aqui é muito específico, mas apenas considero que a relevância é justamente entender e existe uma distribuição diferenciada dos determinantes da saúde para diferentes populações e que esses determinantes estruturais, por exemplo, a governança, as políticas macroeconômicas, como os intermediários, por exemplo, a moradia, o emprego tem um impacto sobre a equidade na saúde e o bem-estar. Então, as intervenções geralmente devem ser pensadas com base na geração de políticas inclusivas que compreendam essa produção social da saúde perante diferentes contextos e que não seja um modelo único, porque seria descontextualizado. Nesse sentido, considerando e reconhecendo a crise climática como parte dos determinantes da saúde, na promoção da saúde, tentar renovar à luz dos acordos que podem fazer a participação de cumprimento das metas na região em relação ao desenvolvimento sustentável, ou seja, aqui a importância de uma visão estratégica em relação à promoção da saúde, onde a gente possa ter ações para abordar os determinantes e reduzir as inequidades, e que a OMS e a OPAS estabelecemos linhas estratégicas de ação, que são fortalecer os entornos saudáveis-chave, facilitar a participação e empoderamento da comunidade, o compromisso da sociedade civil, fortalecer a governança e o trabalho intersetorial e também o sistema de serviços de saúde, incorporando um enfoque de promoção à saúde. Portanto, aqui a gente tem a tarefa de fazer e ver os desafios regionalmente em relação a cada estratégia. Para fortalecer isso, podemos ver a necessidade de uma colaboração técnica, isso para ter guias, critérios, ferramentas, modelos basados na evidência e que também fortalecer essas passos. Aqui é importante falar que é necessário também ter um enfoque do ecossistema global, onde a gente pode ter todo o que for envolvido e também redes regionais que são importantes para experiências. Isso entendendo que existe um vínculo existente entre as pessoas e seus entornos com parte dos processos da saúde. Além disso, é necessário fortalecer as capacidades metodológicas em torno aos conhecimentos e experiências que têm em relação à construção de entornos saudáveis, e para isso é necessário fortalecer também as redes regionais através de processos. Com relação à participação e empoderamento da comunidade, é importante ter enfoques com base na mobilização de ativos, também a difusão de experiências e também a socialização dos mecanismos e ferramentas que facilitaram o sucesso, como continuar com os processos de formação continuada. E esse assunto de processo de educação tem a ver com materiais informativos em assuntos prioritários. E no nível de governança e trabalho intersetorial, é importante ter a saúde em todas as políticas para dar apoio, estratégias, planos, programas e projetos, enfatizando uma total compreensão dos determinantes e a sua interação entre eles e as abordagens que são oportunas. É importante também continuar os esforços em relação à avaliação de impacto na saúde e também análise e também os dados para estratificar a equidade para cada região e que esse tipo de dados e análise possa levar a uma identificação de grupos e grupos vulneráveis a partir exatamente da atenção endêmica com a base
nisso. Além disso, reconhecendo que as cidades saudáveis são uma das estratégias para promover a saúde no contexto de desenvolvimento sustentável. Temos que fortalecer as redes que também ter temas prioritários nas agendas. E com relação aos sistemas e serviços da saúde, aqui será em relação à discussão e reflexão de como fazer a promoção da saúde que seja incluída ou que tenha um efeito no serviço de atenção direta às pessoas, para que isso seja mais eficiente para a população. Aqui a discussão continua em relação a como incorporar a promoção da saúde no prospecto da atenção primária. Além disso, fortalecer a capacidade do pessoal da saúde. É importante ter alianças que permitam oportunidades para a formação continuada e também ter uma marco simplificado para promover a saúde como serviço público para alinhar os interesses e as metas do processo de planejamento estratégico e projetos. Bom, com isso, eu termino a minha apresentação e agradeço muito a atenção dada. Muito obrigado, Dayana, por sua apresentação. Eu mencionava antes que se nós tivéssemos unificado melhor a exceção, não teríamos tanta complementaridade. Deixamos para vocês, mas sua apresentação realmente foi incrível, com os elementos que você acrescentou aos apresentados anteriormente por Marcelo. Especialmente, você desenhou alguns dos desafios mais importantes que, mais uma vez, nós, como membros de escola de saúde pública em toda a região da América Latina, nós temos que considerar muitíssimo. E, além disso, mencionava você que parte dos desafios estão no fortalecimento da colaboração técnica, a disseminação das experiências, especialmente as bem-sucedidas, e também as experiências não tão bem-sucedidas que nós temos, que temos que aprender com os nossos erros, e a necessidade de seguir investindo esforços nas estratégias de formação continuada realmente tem que ser um ponto-chave para nós na nossa região. E tudo isso como uma estratégia para facilitar a participação das comunidades. Isso realmente me impressionou e me pareceu muito interessante. Queria cumprimentar você pela sua brilhante apresentação tão clara e tão compreensível, que leva também a desafios não apenas às escolas de saúde pública, mas também às instituições, especialmente as instituições governamentais, que estão trabalhando para o fortalecimento dos sistemas e do serviço de saúde na nossa região. Portanto, agradeço muitíssimo pela sua apresentação e colocar a discussão no campo de atuação dos salubristas latino-americanos através do marco da promoção da saúde, e seria um preâmbulo agora passar a palavra para minha amiga Ana Rosa Moreno, a quem agradeço também por apresentar hoje uma experiência que coloca as mudanças climáticas e seus impactos sobre a saúde humana na discussão, ou seja, diferentes lugares onde a gente sente isso de maneira mais forte e mais desigual, a determinação ambiental e social da saúde. Aproveito para cumprimentar e agradecer também a Faculdade de Medicina da Universidade Nacional Antônio do México, UNAM, que é membro também da nossa rede. Portanto, muito obrigado, Ana Rosa. Ana, seu microfone. Sim, perdão. Perdão. Muito obrigado, Frederico. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite para participar nesse workshop da Saúde Pan-Americana da Escola de Saúde Pública, especialmente a Frederico pelo convite. E também agradeço ao Marcelo que ele tenha falado sobre as pendências, aquelas preocupações que muitos nós temos de uma maneira muito clara e frustrante, e também pedindo que nos responsabilizemos de maneira mais ativa. E vou compartilhar com vocês, então, um estudo que me parece
que me parece muy interesante que me parece muito interessante porque tem a ver com o problema atual na região latino-americana que tem a ver com a saúde poblaciones das populações que vivem nas fronteiras ou que passam pelas fronteiras. Eu estou compartilhando a tela, por favor, agradeço se vocês podem me ver se estão vendo a minha apresentação na tela, por favor. Vocês estão vendo? ¿Listo? Pronto? Bueno, el artículo Bom, al cual me voy a referir o artigo ao qual eu vou me referir, seu nome chama-se Eliminação Exitosa da Malária na região do fronteira Equador-Peru. en esta investigación Nessa pesquisa, nós descrevemos a epidemiologia, as condições socioecológicas, as estratégias dos atores que contribuíram à redução exitosa da transmissão da malária na região de fronteira entre Equador e Peru. Nos últimos anos, a malária, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum foi controlado com sucesso na região da fronteira costeira entre Equador e Peru. Isso foi transmitida principalmente pelos mosquitos Anopheles albinamus e Anopheles pseudopuntipenis. Desculpa, Perdão, Ana Rosa, nós estamos vendo duas telas. puede en configuración. Você pode ir em configuração, visualização e colocar em modo apresentação, por favor. a ver, Deixa eu ver. es que yo sí la veo completa, no sé por qué ustedes no. A ver, ¿a dónde me voy? Aonde que eu vou, por favor? Configurações, visualizações. A ver, permítanme. Com licença, deixa eu ver. Es que me voy a salir, perdón, ¿eh? Eu vou sair, por favor. Entonces, ¿dónde está esa opción? Onde está essa opção, por favor? Intentar nuevamente ahí A abajo. ver, no, la vuelvo. Aqui embaixo, isso, é ali. Configuración de visualización, ajá. Configuração de visualização, Cambiar entrevista. mudar a entrevista, moderador e apresentação. Eu acho que sim. ahí está. Eu acho que é aí. Muito obrigada. Perdón. De nada, perdão. Está que Bom, y que bueno, estos dos Bom, mosquitos, su esses dois mosquitos, seu comportamento de mordida é de tarde e de noite. los factores socioecológicos Os fatores socioecológicos-chave que participaram na transmissão nesse lugar incluíram eventos climáticos extremos provocados pela oscilação sul do El Niño e também a construção de expansão de áreas agrícolas. O clima influenciou nas epidemias de malária com picos na transmissão depois de fortes eventos do El Niño em 1998, em Tumbes, Equador, e 99, em El Oro, no Peru, e uma diminuição da malária depois dos fortes episódios de La Niña entre 98 e 2001. Mas, além disso, foi informado que o aumento da produção de arroz em Tumbes tinha aumentado o risco de transmissão da malária ao expandir os habitats das larvas dos mosquitos anopheles. E também o enfraquecimento dos seus programas resultou no deterioramento da sua capacidade de servir às comunidades e a erosão da confiança pública. Isso é muito sério. Diminuição da capacidade institucional coincidiu com o episódio de El Niño em 82 a 83, o que provocou graves surtos de malária e também o reaparecimento da transmissão endêmica durante os seguintes 15 anos, que foi uma situação muito difícil. Em resposta à crise da malária, os profissionais para a saúde pública locais de El Oro, que é a província costeira mais ao sul do Equador, e Tumbes, a província costeira mais setentrional do Peru, se uniram a meados da década dos anos 90 para ter uma colaboração binacional não oficial, e eu quero mencionar isso, para o controle da malária, e eu destaco isso porque muitas vezes a solução de alguns problemas é muito mais fácil do que
acontece no lugar onde acontece o problema, assim, não necessariamente esperar que a federação de um país, especialmente países grandes, possam tomar isso como sério. Ao longo dos seguintes 20 anos, erradicaram de modo eficaz a malária na região através do fortalecimento das estratégias de vigilância e tratamento, o intercâmbio de recursos, a troca de recursos, a pesquisa operacional para informar as políticas, para exercer influência sobre as políticas, o que é muito importante, e intervenções inovadoras também. Aqui temos uma série de imagens nas quais vocês têm a participação de pessoal de saúde e das comunidades também, porque a participação comunitária é muito importante. Esta outra imagem assinala como estava a incidência da malária sobre habitantes em 1990 no Equador. Havia uma incidência entre 50 e 200, zonas particularmente de preocupação. Em Tumbes, Peru, não havia informações. Em 2000, tampouco havia informações de Tumbes, mas já havia uma maior incidência de malária na zona de El Oro, no Equador. Entretanto, em 2010, começou a haver um grande sucesso na implementação destas medidas em El Oro, Equador, onde praticamente não havia mais casos. Em Tumbes, no Peru, a incidência estava igual entre 15 e 50, como se vê na tela, com precisão. Assim, El Oro ficou livre da transmissão local de malária a partir de 2011. Em 2014, foi registrado apenas um caso importado. Em Tumbes, o último caso da malária, transmissão local, foi notificado em 2012. Em 2014, o pessoal-chave de El Oro e de Tumbes se reuniu 2 vezes para gerar um cronograma de eventos e identificar as melhores práticas e lições aprendidas que pudessem ser aplicadas ao controle da malária e outras enfermidades transmitidas por vetores. Os esforços de coleta de dados incluíram uma série de oficinas com especialistas locais em saúde pública que tiveram um papel fundamental no esforço de eliminação, a revisão dos registros epidemiológicos dos Ministérios da Saúde e uma revisão dos documentos de políticas nacionais. Além disso, foram identificados fatores programáticos e externos fundamentais que levaram ao sucesso do programa de erradicação. Houve uma forte participação da comunidade, uma extensa rede de microscopia e pesquisas epidemiológicas em curso no nível local, que possibilitaram a identificação como estratégias programáticas fundamentais. Também eles assinalam a maneira pela qual um sistema de vigilância ativa para a busca de casos, juntamente a um plano de tratamento estrito, pode se traduzir pode ser aplicado em quase qualquer ambiente. Uma pequena equipe de profissionais de saúde pública compromissadas no longo prazo pode ser ágil e eficaz quando eles têm o poder de atuar nas redes regionais e nacionais. Isso é muito importante. Muitas vezes você não precisa de um número tão grande de profissionais, mas realmente você tem que ter a capacidade instalada de cooperação e ter clareza com relação aos objetivos e a avaliação dos processos que estão sendo implementados, como essas propostas são implementadas e avaliadas. Isso realmente pode levar a uma clareza cada vez maior no processo de solucionamento, de solução dos problemas. As recomendações fundamentais e lições aprendidas são as seguintes: considerar intervenções radicais e não tradicionais. Então, é sempre necessário explorar técnicas alternativas, utilizando os projetos piloto pequenos e localizados. As provas geradas, as evidências geradas podem ter uma influência na política nacional. Por conseguinte, as políticas e padrões nacionais devem se traduzir na realidade local. Este último item, uma reflexão é muito importante, porque nós realmente temos que levar isso em consideração. Isso eu acho que pode ter uma conotação exatamente quando nós trabalhamos em saúde pública e quando estamos no processo de educar
os profissionais de saúde pública. Podemos ter padrões nacionais. Porém, o que acontece em países grandes? Em países grandes existem muitas realidades dentro do mesmo país, não existe apenas uma realidade. Nós temos que fortalecer as pessoas locais, as equipes locais, as universidades locais, as instituições de ensino locais, que permitam que as pessoas trabalhem com seus próprios problemas e características e suas próprias culturas, inclusive, às vezes, com suas próprias línguas, a sua própria linguagem. Dessa forma, podemos organizar respostas específicas, particularmente bem-sucedidas, começando-se, então, a fortalecer grupos profissionais que sabem como lidar com problemas específicos, como eles podem enfrentar as limitações presentes e como negociar exatamente com os recursos disponíveis da federação, muitas vezes, é assim que se faz o manejo dos recursos, para que eles possam realmente abordar os problemas com os recursos necessários. Então, esta formação de recursos humanos, isso é realmente um leque de possibilidades, isso envolve um leque de possibilidades. No caso do Brasil, estamos falando do norte do Brasil, que é totalmente diferente do centro e completamente diferente do sul, ou seja, cada região tem suas características. A mesma coisa acontece no México, características ambientais e condições de mudanças climáticas, por exemplo, no centro do país, rumo ao norte, nós temos secas no norte, inundações no sul, ou seja, tudo isso eu acho que deve ser trabalhado de uma maneira regional, focada, localizada, com muito maior chance de sucesso. A cooperação binacional no nível operacional foi um componente fundamental do bem-sucedido programa de eliminação da malária, desse processo todo, ou seja, nós não devemos nos esquecer das fronteiras administrativas, mas temos que ter um problema comum e vamos trabalhar e entender este problema e avaliar através da proposta de soluções que favoreçam justamente a realidade local. Essa relação única, então, criou um entorno aberto de confiança que levou à flexibilidade, respostas rápidas, inovadoras e resilientes em tempos de crise e, em última instância, afinal das contas, um programa realmente bem exitoso. Os resultados desse estudo proporcionam os princípios-chave de um programa bem-sucedido de eliminação da malária, que serve como guia para esforços atuais e futuros do controle de outras enfermidades emergentes transmitidas por vetores em nível mundial. E nós terminamos com essa reflexão. É importante compartilhar experiências com a próxima geração de profissionais de saúde pública para que eles também possam aprender a partir destas lições e não repetir os erros do passado, como o Fred comentava alguns minutos atrás. Isso tem que funcionar, você tem que saber o que funciona, o que não funciona. Funcionam as lições do passado, são diretrizes para o futuro. Há que se ter uma combinação dos melhores programas, das melhores lições, informações e dados e inovações. Cada fracasso significa realmente um triunfo futuro, porque nos faz aprender. É uma reflexão muito importante. Muitas vezes as gerações acham que as coisas têm que sair sempre bem, mas não é assim sempre. Nós temos que aprender com nossos erros. Isso leva um passo a um processo de sabedoria pessoal e acadêmica, porque você tem que ensinar as pessoas, os nossos alunos, que os equívocos cometidos nos levarão a lições futuras, e isso é muito importante. A minha apresentação termina agora e eu continuarei trabalhando nesse sentido, com essas ideias que foram colocadas pelos meus colegas, pelo Marcelo, e retomadas pelo Frederico, juntamente com os nossos colegas, as nossas colegas de Costa Rica. Muito obrigado pela atenção. Estou aberto a debates. Muito obrigado. Muita graça. Muito obrigado, Ana Rosa, pela sua apresentação sempre muito clara e sucinta, que nos convida a pensar muito a respeito do nosso papel como instituição e também profissionais envolvidos na formação em saúde pública na América Latina. Eu tomei algumas notas aqui, sobretudo quando você mencionou a participação comunitária e como a participação dos membros da comunidade foram elementos fundamentais para a erradicação da malária na região fronteiriça entre Peru e Equador. De uma certa forma, isso está conectado com a apresentação da Diana, quando mencionou também a importância da mobilização comunitária através da promoção da saúde e ter a promoção da saúde como elemento central em nossas políticas e programas de
de saúde. Mas também é importante ver na sua apresentação que a abordagem biológica ou biomédica, quando está associada a estratégias de promoção da saúde, sobretudo baseadas em estratégias muito claras e objetivas de comunicação, isto facilita sobremaneira a abordagem e os resultados a partir dela obtidos. Nós estamos trabalhando na América Latina há já alguns anos, não vou mencionar quantos, mas já há alguns anos seguramente, e conseguimos então, meus queridos amigos e amigas, nós saímos do nível macro para um nível micro, no qual geralmente e efetivamente se reproduzem os impactos mais evidentes na saúde. Desta forma, neste momento, vamos abrir para a sessão de debates e alguns comentários mais gerais antes de passar a palavra aos nossos panelistas. Os desafios que são colocados aqui, que deverão ser enfrentados pelos profissionais de saúde latino-americanos, sobretudo no contexto pandêmico, pós-pandêmico, ou como se falava anteriormente, no contexto sindêmico, como nós tratamos aqui, nos leva a pensar na importância do processo de formação e desenvolvimento de profissionais de saúde, sobretudo, particularmente, dos profissionais técnicos de saúde, que são atores fundamentais no enfrentamento das questões complexas que foram tratadas aqui neste painel até o momento presente. Questões que, obviamente, são, digamos, intensificadas e se tornam cada vez mais evidentes a partir da crise climática e como essa crise climática está situada na sindemia e foi agravada pela sindemia da Covid-19. Relações com diferentes crises foram evidenciadas a partir de surtos e depois da pandemia do Covid-19 e surtos de doenças as mais diversas. Sinceramente, eu como profissional e como professor já há muitos anos da área de saúde pública, tenho dúvidas com relação à atualidade e o alcance dos programas de formação e capacitação em saúde pública na nossa região. É algo que eu faço esse comentário nesse sentido. Eu tenho uma pergunta que nós poderíamos fazer como primeira provocação, primeira pergunta, digamos, o primeiro estímulo ao debate. Estarão os profissionais técnicos de saúde latino-americanos, sobretudo, e esses técnicos de saúde que estão sendo formados nas escolas de saúde pública na América Latina, por exemplo, esses técnicos de saúde estarão preparados para os desafios que se antevêm no horizonte, sobretudo considerando que foi o que nós estudamos esta tarde, a partir do panorama que o Marcelo nos trouxe, e depois a apresentação e o olhar e o enfoque que nos foi compartilhado por Diana, a necessidade de uma visão multidisciplinar de saúde, até a experiência concreta da erradicação da malária na fronteira entre o Equador e o Peru, que é uma zona fronteiriça que foi abordada por Ana Rosa em sua apresentação. Da mesma forma, esses professores, nós, das instituições formadoras em saúde pública da América Latina, estaremos nós preparados para incorporar as mudanças necessárias nos diferentes processos formativos, educacionais, ou seja, aí Marcelo mencionava justamente a necessidade de pensar as competências básicas ou competências estratégicas em saúde ambiental. Então, nós temos que ir mais além dos currículos. Devemos pensar em estratégias e, sobretudo, nas concepções pedagógicas e conceitos pedagógicos que são necessários no desenvolvimento de competências e habilidades avançadas na saúde ambiental. E competências e habilidades que têm que estar no cerne da formação e no processo, digamos, de capacitação profissional dos técnicos de saúde na nossa região, que é a região mais desigual do mundo, onde os desafios são muito mais complexos, no sentido mais, digamos, específico da palavra. Dessa forma, como é que nós podemos melhorar a formação que nós estamos oferecendo aos técnicos de saúde da região para que eles possam perceber e ter
fazer uma leitura crítica dos processos de determinação social e ambiental da saúde e das enfermidades de uma forma geral. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um comentário para que não pareça que eu estou fazendo uma crítica forte às escolas de saúde pública. Eu sou um professor de saúde pública, na Escola de Saúde Pública, estou envolvido nessas questões, estou seguro e convencido do papel fundamental das escolas de saúde pública nessa área, das instituições de saúde pública também, não apenas na América Latina, mas também em outras regiões do mundo, que tiveram, por exemplo, um papel fundamental no enfrentamento da pandemia e suas consequências em nível individual e coletivo. Sem os técnicos de saúde, sem as instituições de saúde, sobretudo as instituições do Estado de saúde pública, nós estaríamos vivendo seguramente uma grande barbárie, uma calamidade. É um termo forte, mas representa o que está acontecendo, está sendo vivenciado por algumas comunidades vulneráveis e menos assistidas. Seja na África, América Latina ou outros países desenvolvidos com diferentes impactos. Portanto, eu gostaria de abrir agora o debate com a seguinte pergunta aos meus queridos amigos panelistas. Considerando o que foi exposto por todos vocês, como podemos qualificar a contribuição, que já é muito valiosa, das instituições de saúde pública na América Latina, como também para a formação dos salubristas latino-americanos, considerando aqui o enfrentamento da emergência climática, especialmente nesse contexto endêmico que já foi tão mencionado. Portanto, eu passo a palavra para... Não temos ordem aqui. Quem gostaria de responder, por favor? Eu quisiera hacer uma reflexão respecto a tu pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que nós estamos vivendo, temos que aproveitar, saber o que significou nos últimos tempos. Um é a pandemia e o outro, tudo que nós vivemos nos últimos anos, especialmente esse ano, com diferentes eventos relacionados com a mudança climática. Portanto, eu acho que muitas pessoas, através de muitos meios de comunicação, muitos chats, a gente verificou que muitas pessoas estão falando de uma preocupação de que eles não tinham antes. Portanto, eu acho que temos que aproveitar esse interesse, o fato de que muitas organizações, governos, já estão começando a trabalhar no que tem a ver com as emissões de gases de efeito estufa, uns com mais compromisso que outros, mas exatamente aí está a resposta que os governos estão dando ao interesse da cidadania, porque estamos vendo uma mudança no planeta e também a Covid, ou seja, é um resultado de uma gestão de alguns organismos por onde começou a transmissão do coronavírus. Portanto, eu acho que esse tipo de exemplo deve ajudar para poder, digamos, apaixonar os nossos alunos para que comecem a ver a saúde pública de uma maneira mais ampla. Ou seja, abrir a nossa mentalidade, muitas vezes sair da endogamia do setor saúde para poder nos relacionar com outros setores. Isso que o Marcelo mencionava ao final, ou seja, os programas... Todos os projetos têm que ser interprogramados, interinstitucionais, com a participação de diferentes setores, diferentes áreas do conhecimento. Isso é muito grande, o desafio, mas eu acredito que casos pontuais onde temos que trabalhar, tem que dar um subsídio para nos ajudar para ver como esse trabalho, pouco a pouco, pode ser concretizado de maneira mais eficaz. Com o conhecimento de tudo isso, vai enriquecer-nos como profissionais, mas pode também dar elementos para continuar trabalhando de uma maneira muito mais ativa e mais focada em solucionar problemas, não apenas resolver, como dizia Marcelo, de maneira imediata. Marcelo, você gostaria de fazer algum comentário? Marcelo, sim, eu estava esperando que a Gabi ou a Diane tivessem
quisesse comentar. Mas tudo bem, sem nenhum problema. Le pasé a Bom, palabra porque ha sido eu passei a palavra porque você foi mencionado, né? Você foi mencionado. Obviamente, eu queria respeitar a ordem, mas eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes a gente não fala, mas a gente vive esse assunto. Hoje em dia, o que a gente vê é uma situação que a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: isso não é para nenhum país específico, mas a região na sua totalidade. Que trabalhos estão disponíveis para os futuros profissionais da saúde pública ambiental em geral que estão na região? Quais são essas profissões ou trabalhos que têm abertura? Não está claro, depende dos países e o sistema de saúde, e eu acredito que nós, da saúde pública ambiental, o que nós temos feito é o clássico engenheiro sanitário dos anos 50, foi reclassificado, tem alguma coisa diferente, mas não está muito claro qual, na verdade, é a função, a responsabilidade e a fonte de trabalho que esses meninos que saem das universidades serão no futuro. Eu acho que nós temos que esclarecer o que serão os futuros técnicos profissionais de saúde pública no futuro, no assunto da saúde pública ambiental. Uma vez isso definido, eu acho que também, junto com isso, temos que padronizar, de alguma maneira, as credenciais desses técnicos e profissionais para que não exista, por um lado, técnicos que apenas queiram fazer pesquisa ou técnicos que queiram apenas operacionais, mas que fique claro que aquelas pessoas que queiram dedicar-se à parte operacional e outros que querem fazer a pesquisa e outras políticas, etc. E deixar bem claro, mas de uma maneira mais padronizada. Eu acho que as escolas de saúde pública e centros de formação têm que conversar qual seria essa padronização de credenciais que deveriam ter. E terceiro ponto, considerando tudo isso, como a Ana Russo também mencionou, como sair do modo clássico de que isso realmente apenas são assuntos técnicos que têm que ser mencionados com os estudantes, mas assuntos que são, na verdade, o que é o âmbito humano, das incertezas humanas e também conversas e debates, obviamente, também filosóficos, mas filosóficos operacionais, e que não fique apenas no pensamento, mas como isso pode ser relacionado totalmente com a operação diária da saúde pública. Eu acho que são 3 desafios muito grandes. Eu acho que temos que percorrer um caminho muito pela frente para chegar a isso. Mas acredito que temos que começar com uma rede como a de vocês para dizer sim, temos que ficar bem claro no que vão trabalhar, como padronizar a educação e como incluir todos esses componentes nessa educação para dimensioná-la. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Foi muito fortemente com uma coisa que Dayana mencionou em relação aos desafios que são colocados quando pensamos no enfrentamento da crise climática por uma perspectiva da promoção da saúde. Eu lembrava que ela mencionava 3 aspectos principais: a necessidade de colaboração técnica, e o comentário de Marcelo exatamente qualifica essa colaboração técnica, que não apenas tem a ver com os aspectos e os assuntos técnicos, teóricos ou metodológicos da saúde ambiental, da biologia, ou seja lá o que for, mas também uma colaboração para a ação, uma cooperação para a intervenção e para a mobilização, especialmente a mobilização comunitária. E a conexão com outra, como falava a Ana Rosa, é mais direta, né? Mas a Dayana mencionava também 2 coisas muito interessantes que têm a ver com isso e tem a ver com a função das escolas de saúde pública. Então, a disseminação das experiências, e temos que pensar também na função que essa disseminação científica adquiriu a partir da pandemia de Covid-19. Ou seja, toda a informação que, em algum momento, as pessoas notaram que era muito abundante e que estamos vivendo um excesso de informação em relação à Covid-19. Mas a informação
tomou papel central pegou uma função central na disseminação da construção de conhecimento na resposta à questão da pandemia. E que essa disseminação de experiências, que eu relacionaria à disseminação científica também, ou seja, como as escolas de saúde pública podem melhorar ou amplificar as estratégias de divulgação científica institucionais. Isso, de que maneira estaria relacionada à formação continuada de profissionais, que são os 3 aspectos aqui que Dayana mencionou na sua apresentação. Gabriela pediu a palavra, mas eu gostaria de escutar as duas em relação a esse assunto. Obrigado. Dayana, eu passo a palavra para você, se você quer fazer algum comentário. Bom, aqui em Costa Rica a gente fala que, em relação à promoção da saúde, se você quer falar alguma coisa primeiro, por favor, passa a palavra para você. Muito obrigada. Na verdade, a gente pode oferecer a perspectiva de uma estudante que acabou de terminar um trabalho. Eu considero que o que é proposto pelo Marcelo, com esse enfoque, ou esse desenvolvimento de competências, é uma coisa crucial na formação dos formandos e que realmente é diferente da maneira tradicional. E também os assuntos que são abordados na saúde pública aqui, a gente está falando sobre o fato que existe uma inovação muito clara entre isso, mas, na verdade, não está sendo considerado e não se aprofunda tanto como a gente gostaria. Portanto, eu resgato o que estava sendo mencionado na necessidade da produção científica e também a disseminação dessa produção científica. E é um objetivo que eu e as minhas colegas, nos nossos trabalhos, estamos vendo que existia muito pouco ou nada em relação, por exemplo, à mudança climática e promoção da saúde. Portanto, nesse momento, a gente está considerando essa conjuntura fundamental de considerar todas as experiências que ajudem a pesquisar também em relação a onde vão essas realidades locais e onde se encontram maiores problemas para considerar em relação à saúde. Muito obrigada, Dayana. Justamente foi feita uma recomendação, uma importante menção bem exitosa, de maneira formal também, que produza algum artigo científico em relação à pesquisa que acabaram de fazer, porque esse é um evento muito importante no sentido de que é uma pessoa que ainda está com essa dinâmica fresca de estar estudando, de integrando-se em outro tipo de ambiente, procurando trabalho, especialmente na prefeitura, nos lugares do governo local, onde esses estudantes fizeram essa pesquisa. Eu queria também contribuir para o efeito do que Frederico mencionou. Eu acho que é um dos desafios maiores que nós temos em relação à crise educativa que trouxe essa endemia, porque eu não sei nos seus países, mas aqui na Costa Rica nós fizemos uma análise muito interessante em relação a todas as implicações na formação desde a idade pequena até a idade mais velha, como alguns de nós, que tem a ver exatamente com essa individualização, ou seja, nós temos uma distância social e não apenas uma distância física. Então, o que implica todo esse distanciamento para efeitos das competências assumidas? Acho que Marcelo mencionou um dos mecanismos com os quais a aprendizagem dos profissionais pode ser levados à prática de maneira mais exitosa e mais eficiente. Uma coisa é a gente ver o conteúdo, informação de conteúdo, que isso também, essa virtualidade deixou bem claro, que a informação está ao alcance da mão, e a informação de todo tipo,
virtualmente. Então, como podemos formar as pessoas, não apenas procurando informação, mas como procuram, como assimilem, como a traduzem na sua própria profissão. Portanto, eu acho que é um objetivo muito importante para as nossas escolas de saúde pública, a formação de profissionais com competências que permitam ter o conhecimento, o saber fazer e o saber estar bem integrados, de maneira que não seja apenas, como dizia um autor, que a cabeça esteja bem leve, mas também que as ações estejam bem claras e que os valores estejam bem assumidos. Porque o profissional, a pessoa profissional, inclusive os estudantes de promoção da saúde, estarão vendo diferentes objetivos ambientalmente em relação a mudanças climáticas e tudo isso. Então, tem que ser pessoas com diferentes cenários onde eles estão nos contextos. E se eles não estiverem habilitados para isso, não adianta. Então, precisamos, pessoas profissionais com uma bagagem de valores que possam promover a prospecção, todo esse empreendimento de poder levar suas próprias ideias para a prática, mas também uma pessoa que saiba onde procurar os conhecimentos e que saiba que ações podem fazer de maneira pertinente em relação a isso. Eu acho que uma das coisas que nós colocamos, na medida em que a educação, a formação profissional for sendo contextualizado, isso nos tornaria mais eficientes se nós trabalhássemos em função de situações e problemas específicos, não em função dos conteúdos gerais, necessariamente. Os conteúdos nos ajudam na formação, são imprescindíveis, contanto que sejam atualizados, verídicos e de base científica, quantitativa e qualitativamente falando. Porém, necessitamos valorizá-los em função das situações e problemas vigentes, não necessariamente em função dos conteúdos isolados, porque é aqui que as pessoas dizem, aqui nós temos uma situação de deslizamento de terra, por exemplo, existe um risco ambiental nesta área do país, nesta zona do país, eles lidam muito bem com os seus conteúdos, mas não sabem como implementá-los em termos práticos, não sabem como dar estratégias concretas como proposta de resolução de problemas. Esta é a colocação de Marcelo, com isso eu termino a minha fala, é um desafio muito importante, isso significa trabalhar profissionalmente dentro das nossas instituições formativas de formação educacional, no sentido de abordar os problemas e formar competências práticas. Essas competências poderiam dar às pessoas, aos profissionais da área mais técnica ou da área mais de pesquisas, linhas de pesquisa, todas as ferramentas necessárias para que eles possam seguir e continuar no futuro com uma perspectiva de longo prazo, porque o Marcelo nos colocava também no início da sua apresentação, onde é que nós queremos os desafios, onde vão chegar, será que nós vamos ter uma visão de curto prazo ou de futuro, de longo prazo? Eu acho que uma questão muito importante, são os principais desafios na formação e com relação às situações e problemas e a formação de competências mais abrangentes. Esta seria a minha contribuição para encerrar. Muito obrigado a todos pela participação e pela audiência. Isso me soa como música para os meus ouvidos, porque muitas vezes nós compartilhamos os mesmos desafios e não importa se estamos falando de um país como a Costa Rica, de um país como o Brasil, o México, nós temos realidades diferentes, mas muitas vezes compartilhamos os mesmos desafios. Certamente as escolas de saúde pública têm, neste ponto, uma lista muito longa de desafios que devem ser enfrentados a partir do momento em que estamos vivendo e o momento futuro que estamos esperando que aconteça nos próximos meses ou próximos anos, com o desfecho da pandemia e com todas as crises que estão sendo criadas em função da pandemia. Então, neste momento final da nossa sessão, existe algum comentário que vocês gostariam de fazer? Comentários, na verdade, que foram feitos no chat, no YouTube. O comentário da Carolina Chaves com relação à necessidade de garantir a interdisciplinaridade dos programas de formação como um caminho para a superação destes desafios. O comentário de Rosa Souza
que é necessário desenvolver competências colaborativas e o trabalho em rede como estratégia para a superação de desafios. Muitos comentários dos nossos colegas e companheiros da rede de escolas de saúde pública da América Latina. Temos aqui a presença dos colegas e companheiros de Cuba, Uruguai, Brasil e México também, e outros países do Peru, que mencionaram aqui, estão acompanhando a nossa sessão através do YouTube. E temos também uma pergunta que eu gostaria de deixar esta pergunta a vocês, para que possam também deixar comentários finais para a nossa plateia, suas palavras finais nesta sessão. A pergunta que vem da professora Juliana Casimiro, que é uma das organizadoras deste evento, do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que mencionam as mudanças climáticas atingem de forma grave as populações mais graves, populações e países mais empobrecidos. A Covid-19 agravou a crise econômica em diversas partes do mundo, obviamente com impactos mais evidentes nestes países menos desenvolvidos, nestas populações mais carentes, e justificou o desmonte de políticas públicas em várias partes do país. A fome e a má nutrição e a insegurança alimentar se agravaram em diversas partes do mundo, de forma que os compromissos assumidos pelos governos na COP26, sobretudo as estratégias de enfrentamento da sindemia que estamos vivendo neste momento nos distintos países, se é que eles podem ser consideradas suficientes ou se estão, digamos, distantes do tamanho do alcance do desafio que nós estamos enfrentando. De sorte que eu vou passar a palavra a vocês. Eu gostaria de inverter a ordem. Começamos com Ana Rosa e terminamos com Marcelo para mudar um pouco a dinâmica, se vocês estiverem de acordo. E eu gostaria de pedir a vocês 5 minutos para suas considerações finais e talvez responder ou fazer comentários acerca do que Juliana Casimiro colocou na sua pergunta. Ana Rosa, muito obrigado, Fred. Eu acho que esta reflexão feita pela nossa colega é uma reflexão que todos nós fazemos. Eu estive em várias COPs e a sensação que fica é que se está escrevendo um compromisso e até que se tome forma o compromisso e os compromissos sejam cumpridos, existe uma grande distância entre palavras e ações. Eu tenho as minhas reservas com relação ao que vai acontecer, que pode acontecer. Estamos agora enfrentando o Omicron, nós não sabemos qual será o desenvolvimento desta nova variante, as incertezas que tivemos já há quase 2 anos, desde que começou a pandemia. Então, eu acho que nós devemos estar, por um lado, muito alertas, muito atentos, e como nós vamos instrumentalizar esses compromissos e como a falta de compromissos também vai ter um impacto. Eu estou falando especificamente do caso do México, por um lado, mas, por outro lado, eu acho que a participação dos cidadãos, a exigência dos cidadãos no nível de organizações não governamentais e grupos acadêmicos, no nível de outras instâncias, como podem ser, por exemplo, as câmaras de comércio, essas pressões sociais, eu acho que poderão ser um mecanismo, uma ferramenta para fazer pressão sobre os governos, para que finalmente eles comecem a tomar medidas concretas e para que cumpram o que prometeram, porque, como foi dito anteriormente, ou seja, as palavras vazias não têm peso nenhum, ou seja, tomara que a próxima reunião, a COP27, traga melhores resultados e compromissos muito mais precisos, bem definidos. E, entretanto, eu acho que essa é uma responsabilidade de todos nós. Todos temos que colocar, a partir da nossa trincheira, pressão para que possamos exigir que haja realmente uma tomada de responsabilidade governamental que vá justamente levar a uma plataforma compartilhada entre todos que estão envolvidos, por exemplo, como porta-vozes do meio acadêmico, governadores e associações não governamentais e todos os que estão envolvidos na tomada de decisões, na formulação de decisões. Esta seria a
este seria o grande desafio. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Ana Rosa, por sua participação, por sua apresentação. Passamos a palavra agora a Dayana, que também, como disse anteriormente, como disse Marcelo, ela é a que chegou mais recentemente do mundo acadêmico. Ela é a profissional mais nova do grupo e ela vai nos dar a perspectiva de alguém que foi formada recentemente, se formou recentemente por esses programas que estamos oferecendo aqui na América Latina e em frente aos desafios que estão se materializando desde já. Eu agradeço a Dayane por sua apresentação muito clara e objetiva e pela sua participação na nossa oficina. Sim, eu estava destacando na minha apresentação o tópico das explicações de dados e informações para que entendamos as diferentes instâncias de saúde. Precisamente, eu acho que a atenção que é dada às emergências sanitárias, infelizmente, está baseado em modelos de séculos anteriores que respondem por exemplo, a etiologia das doenças, explicações muito unicausais das enfermidades e doenças e os esforços, nós compreendemos isso porque a Covid é uma enfermidade emergente, a etiologia da enfermidade é muito importante, mas há que se adotar políticas mais abrangentes, há que se ter um contexto mais específico com relação à enfermidade. A insistência que é dada também ao tema das comorbidades e enfermidades não transmissíveis, mas nós precisamos de um salto qualitativo para que possamos compreender a partir desta perspectiva da sindemia, de onde que as variantes vêm, quais são as causas das causas, ou seja, nós precisamos de abordagens que respondam de forma mais próxima e mais abrangente a essas realidades. E da minha parte, eu agradeço muito que vocês tenham compartilhado todos esses conhecimentos nesse espaço, porque eu considero essa oportunidade muito valiosa para a aprendizagem, para novas informações sobre esse tema no qual todos estamos envolvidos, as contribuições que podemos dar, lições que podemos aprender e ideias que podemos compartilhar. Eu vou encerrar e eu agradeço o espaço que me foi oferecido aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a você, Dayana. Eu passo a palavra agora, sem mais delongas, a Gabriela para seus comentários finais e considerações. Muito obrigada, Frederico, e a colega que fez esta última pergunta. A insuficiência é muito interessante, porque isso nos coloca novamente o pensamento aqui, nos enfrenta o pensamento dos desafios mais concretos, ou seja, eu acho que esta conferência, a COP26, foi, como todas as outras anteriores, em outros temas também, foram esforços bastante políticos, não deixam de ter méritos sobre, pelo menos os temas das palestras. Nós temos reflexões aqui em nível mundial com relação a este tipo de temática. Entretanto, por exemplo, nos temas essenciais que têm a ver com a redução das emissões de CO2, etc., sim, isso nos aproxima, porque apenas para dar um exemplo aqui, nós temos a intenção de realizar, mas com que prazo isso será realizado? É o que nos dizia Marcelo. Nós temos aqui a ideia, esse compromisso, de que maneira nós realizamos esses compromissos e como é que nós verificamos na Agenda 2030 também. Nós tivemos, por exemplo, a proposta e sua intencionalidade de melhorar o desenvolvimento sustentável e o impacto sobre as populações e por onde os governos locais vão caminhar e quais as estratégias que vão ser abordadas
abordadas, estratégias e institutos, retomando os desafios e brechas e lacunas, as datas que foram colocadas e os compromissos econômicos para a realização dos compromissos assumidos, as datas, ou seja, qual é o cronograma. É muito fácil assumir um discurso, que vamos fazer muita coisa, mas onde é que estão os compromissos econômicos? Quais são as datas? O cronograma dos compromissos sociais e econômicos dos governos? Qual é a viabilidade desses compromissos? E qual é a seriedade dos formuladores de decisões para que essas políticas possam ser, de fato, concretizadas e para que possam ser implementadas nos diversos cenários por parte dos governos locais, regionais e nacionais. Temos aqui as ações no nível de desenvolvimento social, econômico e cultural. Muito obrigado pelo espaço e eu acho que, como conversávamos anteriormente, antes do início, esse é apenas o início da conversa acerca do tema do clima. Não é suficiente, como fez a nossa colega, a sua pergunta. Muito obrigado pela sua apresentação. Gabriela, seguramente a ideia de realizarmos um ciclo de oficinas é exatamente poder começar aqui um diálogo, começar, digamos, uma aproximação para a construção de conhecimentos face aos desafios comuns que temos, e nós, como representantes de escolas de saúde pública da América Latina, certamente estaremos juntos construindo estratégias e construindo, digamos, caminhos para que possamos superar e seguir avançando frente a rumo a uma América Latina mais saudável, mais segura para todos nós. Contando, obviamente, com os organismos multilaterais e organizações do setor de saúde, sobretudo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a quem eu agradeço uma vez mais. E sem mais preâmbulos, eu passo a palavra ao Marcelo para os seus comentários finais e para suas palavras de encerramento. Muito obrigado, Frederico, e novamente muito obrigado pela oportunidade de estar neste excelente debate da rede latino-americana, de participar com todos vocês. Com relação à pergunta que foi feita, todos já responderam, não é suficiente, obviamente, não é suficiente, mas esta também, os seres humanos somos todos assim, nunca pensamos que o que fazemos é suficiente, sempre queremos algo mais, ou seja, sempre queremos ir além, superando objetivos e compromissos, mas nós não podemos ser tão negativos com relação ao que foi feito na saúde pública nos últimos 100 anos, mas estamos, com relação à história do mundo, nós fizemos muito e fizemos realmente, eu acho que agora nós estamos em outro momento, no qual é diferente da primeira vez. Eu acho que é a primeira vez que a história nos enfrenta um problema, uma situação que perpassa todos os níveis, local, regional, nacional e global. Ou seja, temos por um lado a globalização da economia e por outro lado temos a globalização das comunicações através das redes sociais, temos a globalização da situação ambiental através das mudanças climáticas e dos impactos das mudanças climáticas, e que nos leva a algo que eu acho que a humanidade não sabe exatamente como lidar com essas situações tão complexas. Ou seja, tudo aconteceu tão rapidamente e nós estamos pensando justamente em nível global e, ao mesmo tempo, agir localmente. É o que dissemos aqui. Como é que nós podemos começar do local para passar para o global? Ou seja, o que nós pensamos em nível global, agimos em nível local, através de uma rede de interações. Eu digo que as novas gerações, aqueles que nasceram com a internet e com o telefone na mão, vão começar a fazer esse trabalho mais do que nós. E vão fazer isso porque já estão com essas questões no seu DNA, nasceram assim, a tecnologia faz parte dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Não é algo adquirido, e sim nascido, é algo diferente do que nós tivemos na nossa geração. Nós podemos dizer que as redes sociais têm a sua parte boa, a sua parte difícil, a sua parte não tão boa, mas no âmbito da pandemia do Covid, existe uma desconfiança muito grande da parte das pessoas,
pessoas, uma desconfiança enorme das pessoas e nos governos, existe uma enorme desconfiança entre os governos e os países. Eu acho que parte disso nós focamos muito no progresso técnico, com instrumentos técnicos e ferramentas, tanto globalizados, por exemplo, o telefone, a internet, as comunicações, o processamento de dados, mas algo que nós não podemos superar foi a forma pela qual podemos trabalhar com tudo isso de uma maneira que nos permita manter a nossa humanidade e criar esse nível de confiança e não usá-lo simplesmente como mecanismos de desconfiança que foram criados até um ponto em que estamos mudando. Se você colocar uma máscara, as pessoas se perguntam se a máscara ajuda ou não, se a mudança climática existe ou não, se a Terra é plana ou não. Eram questões que sequer vinham à baila no passado. São perguntas tão básicas e aqui nós temos o tema das competências. Eu acho que os técnicos foram muito bons, oferecendo respostas técnicas, mas aqui nós estamos incluídos todos nós fomos muito pobres na compreensão mútua, ou seja, em sermos empáticos, entender a situação das pessoas, entender a linguagem utilizada, as necessidades e os contextos, entender que realmente o efeito que está tendo a pandemia nos diferentes níveis, local, regional, nacional e global. Pessoalmente, eu acredito que as universidades vão ter que olhar novamente para dentro, e eu posso dizer mais do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país onde eu estou vivendo agora, e o que nós vemos é que essa desconfiança que existe no seio da sociedade, nas universidades, criou barreiras enormes, nas quais a comunicação com a sociedade em geral não existe. Eles falam línguas completamente diferentes, e isso tem que ser mudado. Nós temos que romper esse paradigma e mudar completamente essa estrutura. Não sei se é uma questão da estrutura das escolas de saúde pública da América Latina, porque a maneira pela qual os acadêmicos são avaliados nas universidades não ajuda nesse processo. Se vocês virem, por exemplo, nos Estados Unidos, o dinheiro que é dedicado aos grants, quantos papers e journals e publicações, quantos artigos acadêmicos são publicados nos journals, nos periódicos. Isso não vai ajudar o diálogo entre as pessoas, porque são métricas quantitativas e não necessariamente qualitativas. Nós precisamos de novas competências, porque há que se utilizar novos indicadores para os professores e acadêmicos e instituições. As universidades podem ser muito poderosas, são muito poderosas, são o cérebro dos países, são realmente onde a capacidade de pensamento e dos países de fato existe, mas nós devemos ter muito cuidado em como usar esse pensamento e esse conhecimento, e temos que ter compreensão, empatia, e não usar simplesmente um lado do cérebro, e usar também o lado humano do cérebro. E também, como decía Gaby, lo podemos encontrar en cualquier lado. Lo que no podemos es poner ese pensamiento en conjunto, y ahí les doy el desafío a ustedes que vienen de las universidades para que me ayuden a hacerlo. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Marcelo, por sus palabras. Bueno, llegamos al fin de nuestro taller. Me gustaría aquí agradecer inmensamente a Marcelo, a Gabriela, a Dayana, a Ana Rosa, por sus valiosas contribuciones. También me gustaría decir que nuestro ciclo de talleres tendrá una pausa en diciembre y enero, debido a las agendas institucionales, vacaciones y personales también de los involucrados. Pero vamos a retomar las actividades con la agenda en la segunda quincena de febrero, en fecha a confirmar y a divulgar oportunamente. Mientras tendremos esta pausa, pondremos a disposición semanalmente videos
con contribuciones de diversos expertos, incluso los participantes de nuestros talleres, sobre la temática que estamos tratando aquí y abordando en el ciclo de talleres. Así que invito a todas y a todos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para recibir nuestras actualizaciones y las informaciones sobre todos los materiales que vamos a producir y tornar disponibles daremos continuidade a esse ciclo de oficinas e palestras tão frutíferas e edificantes e com tantas informações e dados. Nos acompanhe nas mídias sociais também, por favor. Os links estão aí à disposição de todos no chat do YouTube. E com isso, gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram, a plateia, a todas as pessoas que enviaram comentários e perguntas, e sobretudo aos nossos panelistas e queridos palestrantes, amigos e companheiros, tivemos uma tarde excelente, com um debate muito intenso, com informações ricas, e desejo a todos vocês feliz festa de fim de ano, com sabedoria e saúde. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção, um bom fim de ano a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado, felicidades a todos, boa tarde, bom Natal e feliz ano novo a todos, muito obrigado pela compreensão.